Boa noite. Como é que encarar essa vitória categórica do Flamengo? Calma, pré-temporada, é só o começo, ou, diante do que foi visto, é para empolgar? Bom dia. Bom dia. Como qualquer vitória em Supercopa, né? Eu entendo que Supercopa é uma taça que vale 24 horas. Comemora até hoje. Amanhã já esquece. Toca o barco porque não tem toda essa relevância, né? A atuação, sim, foi muito impactante, um sinal muito positivo para o Flamengo, né? Pela maneira que o time conseguiu se impor diante do adversário, que é o atual campeão da Libertadores e também da Série A do Campeonato Brasileiro, como fez, né? Nos moldes não idênticos, mas nos mesmos moldes, com o mesmo conceito, a mesma ideia dos jogos anteriores, Volta Redonda e Sampaio Corrêa, que obviamente se questionou, né, a qualidade. Você está jogando dessa maneira contra times pequenos. Dessa vez não. Agora, mas o Botafogo está desfalcado. Sim, mas quando o Botafogo ganhou do Fluminense no meio de semana, o que se falou, não, viu? O Botafogo tem uma memória de jogo, o Botafogo não sei o quê. Então, claro que o Botafogo está enfraquecido. Isso aí a gente está falando desde o começo do ano. Saída de vários jogadores que não eram titulares, mas eram reservas atuantes, e dos dois mais caros atletas, né? Nem técnico foi contratado. Isso por quê? Porque o Botafogo, como eu venho dizendo, não é a prioridade da Rúdia. A prioridade é o Lyon, que ontem perdeu para o Olympique de Marseille e caiu para sétimo no Campeonato Francês, por sinal. Trocou de técnico, agora o Paulo Fonseca, que queriam trazer para o Brasil, acabou indo para a França, e também teve essa derrota ontem importante para o vice-líder lá do Campeonato Francês. Então, acho que foi uma atuação muito impactante que sinaliza coisas boas para o Flamengo se houver uma sequência, uma evolução e tudo mais, né? Mas o título em si, eu acho que ele vale 24 horas. Na quarta-feira, o Flamengo já joga com a Portuguesa, e se vencer pode se embolar ali com os líderes do Campeonato Carioca, estava quase lá na lanterna, né, quando colocaram o time muito mal preparado, né, cheio de jovens para jogar os primeiros jogos, já pode se aproximar de uma classificação sem sustos, ao contrário do Fluminense, por exemplo, que está correndo sério risco de ser eliminado. Mas a atuação, o nível do futebol apresentado, a imposição sobre o adversário e até o repertório de jogadas, como o segundo gol que a gente está vendo aí, um gol de bola do goleiro. Então o time pressionou alto, tomou bola no campo de ataque, fez gol assim, fez gol com bola lançada do goleiro, raspada de cabeça pelo Plata, que já tinha feito isso contra o Atlético Mineiro no primeiro gol do Gabriel contra o Atlético Mineiro do Maracanã, na final da Copa do Brasil, né? Então uma série de pontos positivos a gente pode observar ontem. O Botafogo um pouco assustou, faz o gol até no momento de relaxamento, o Flamengo já estava 3-0, poderia o Flamengo ter feito mais, e claro, a gente não pode deixar de destacar um ídolo de verdade que o Flamengo tem, muito discreto, né? Mas o ídolo de verdade que é o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique é o cara que decide jogos quando tem maior importância, maior atenção, mais holofote, ele sempre aparece, não treme. Não fosse ele, o Flamengo não ganharia Libertadores de 2019, não fosse ele, o Flamengo não ganharia muitos dos títulos que ganhou nesse período, né? Chegou a 14 taças conquistadas pelo Flamengo, ele e o Arrascaeta. Então acho que esse merece realmente um registro. E o Luiz Araújo é aquele que, assim, os biltres nunca vão entender, né? Ele era bagre quando chegou no Flamengo, bagre, né? Os bagres diziam que o Luiz Araújo era bagre. E ele mostra toda hora que ele é um ótimo jogador. No meio de semana deu 2 assistências, ontem fez um belo gol roubando a bola do Lucas Halter, muito mal, aliás, o zagueiro do Botafogo, e que fechou ali a vitória do Flamengo, os 3-0. Né? E a reserva, né? Ainda tem o Cebolinha também na reserva, voltando de lesão. O elenco é muito bom, por isso que toda essa coisa de contratação, tem que trazer todo mundo, contratar, não tem necessidade de contratar muita gente, não. Você tem que fazer a reposição para eventuais saídas, como aconteceu agora na zaga, que saíram 2 zagueiros, contrataram mais um, tem os garotos da base, e aí no meio do ano o Flamengo pode até ajustar o elenco se porventura for necessário, mas eu acho que o que tem dá e muito para tocar até a metade da temporada, e aí você faz uma avaliação. E o jogo de hoje ontem mostrou isso. E para destacar também, o Bruno Henrique faz o primeiro gol entrando como centroavante, fez jogadas de ponta, né? Apareceu em diferentes setores do campo, né? O segundo gol dele está vindo da direita para o meio. Isso também foi muito interessante observar como eles também se movimentam, não guardam a posição. Foi uma atuação realmente muito boa. Mas eu acho que a Supercopa é isso. Comemora por um dia, no dia seguinte segue a vida, porque não tem, evidentemente, toda essa relevância. Mas foi uma vitória que deixou o torcedor feliz, especialmente o rubro-negro do norte do país, né? Aliás, o Botafogo não encheu nem aquele setorzinho ali destinado a ele, né? Uma coisa assim, mostra que o Botafogo tem a torcida local, o Flamengo tem a torcida nacional, uma diferença fundamental entre os clubes, né? Tá muito, muito rubro-negro lá e uma chuva, um dilúvio incrível. Trajano, o senhor está feliz? Eu vi o senhor muito feliz sexta-feira, né? Sexta-feira o senhor estava bem feliz, tal, com o lançamento do seu livro, foi muito legal. E a gente falou assim, pô, talvez ele não fique mais feliz que isso, mas ficou feliz, mais feliz que isso no domingo. Então você fica à vontade para falar do Flamengo e do que mais você quiser.
É melhor não falar, não. É melhor não falar mesmo, é melhor não O falar. Trajano tá mutado, gente. Tá mutado, Traja. O Juca mutou o Trajano. Isso é... Em melhor não respeito falar. ao Juca e a todos, eu não vou falar da goleada histórica proporcionada pela atuação de dois jovens de 18 e 17 anos que estão se mostrando grandes jogadores. Eu vou falar, sempre há uma grande expectativa em relação à enquete. Por isso eu gostaria que o caríssimo âncora repetisse a enquete, que eu já vou considerar. Por favor. Ele colocou uma opção só para receber seu elogio, viu, Trajano? Pode reparar. Mas nem assim agradou. O que mais te chamou a atenção no fim de semana? O Flamengo campeão, o Santos batendo o São Paulo com autoridade, o Arsenal humilhando o City ou as lamentáveis, a barbárie e a violência no Recife? O que mais foi impactante? Sabe o que é? Você tem 4 opções sempre para colocar na enquete, não é isso? Isso. Colocar a barbárie lá de Pernambuco na enquete, eu acho que não tem nada a ver, porque é uma coisa diferente. É um assunto para ser tratado com muita seriedade e eu não colocaria na enquete. Você poderia colocar, por exemplo, o Estevão, a atuação do Estevão, o outro jovem também que vem se destacando. O Flamengo, o Mauro já falou, foi brilhante, foi legal, jogou bem, deu gosto de ver. A entrevista do Felipe Luiz também deu gosto de ver. E até eu fico me perguntando, será que os técnicos brasileiros, a exemplo do Felipe Luiz, que vem se destacando, não merecem mais oportunidades do que ficar trazendo aos montes técnicos de fora, que, se você pegar o currículo, a Capivara, não tem grande tradição histórica em grandes equipes. Mas muito bem. O Flamengo foi legal, o que foi horrível foi a chuva lá no norte, o negócio teve 3 tempos do jogo, né? O Arsenal foi sensacional, maravilhoso, me encantou, me emocionei. O Santos, de certa forma, desmoralizou, foi um golpe para cima do São Paulo, que a torcida do São Paulo já estava se encantando com o favor do quarteto, e foi um choque de realidade, né? E eu colocaria o Estevão. Porque o futebol te traz alegrias, como essa a alegria que me proporcionou o Arsenal na goleada sobre o City. Mas você vendo o que aconteceu em Pernambuco, é um negócio de você desanimar. Porque, aliás, não tem muito a ver com futebol somente. Porque a atitude, a providência que eu vi com os dirigentes lá do Estado, da Prefeitura e do Estado de Pernambuco, disseram que vão tomar, é torcida única, ou então torcida nenhuma. Como se isso fosse resolver. E esses acontecimentos se espalham pela cidade, muito longe, quilômetros de distância dos estádios onde serão realizadas a partida. Aliás, um absurdo, depois de tudo aquilo que se viu, o jogo clássico das multidões ter sido realizado. Então a gente fica... enquanto não se resolver esse tipo de coisa com punição, com leis, com punição severa, identificar os criminosos, vai continuar assim. Porque os dirigentes compactuam com isso, dirigentes de clube e dirigentes também políticos. Nós vimos o que aconteceu a rigor, Cruzeiro e Palmeiras, Palmeiras e Cruzeiro. Continuam na cadeia? Estão presos? Estão respondendo a processo ou já saíram da cadeia? Não continua nada. Aquela agressão lá em Pernambuco mesmo, aos jogadores do Fortaleza, o que deu aquilo? O que deu naquilo? Então, diante de tanta coisa legal, que foi o Flamengo, deu gosto. Entusiasmo para ver o Flamengo daqui para frente. O Santos, que vinha jogando mal, conseguiu uma boa vitória. O Arsenal, uma arrancada legal. O Estevão jogando para Chuchu. Fica tudo manchado em segundo, terceiro, 8º plano, diante do que a gente viu lá em Pernambuco. Então, eu só lamento a enquete ter incluído isso, porque não é que chamou atenção. Isso é uma barbárie que chama atenção há muito tempo. Foi mais um episódio de barbárie, não é? Por isso que eu tiraria da enquete e, como todo mundo espera a minha participação na enquete, critico de cara, mas eu sei que não foi má intenção. Ter colocado o Arsenal, eu agradeço. Muito bem. O Arsenal está aqui muito bem votado. E vamos falar logo mais sobre essa questão da violência mais a fundo também. Ô Juca, agora o Botafogo
nem técnico tinha, 15 caras a menos. Aí o técnico falou, não, isso aí não vale, a temporada é longa, a história é outra. E o Botafogo agora tá mirando o Tite. Bom dia. Pois é, veja. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá chegar aos nossos 5.500 likes no dia de hoje, que é um dia especial por tudo que você já chamou atenção na abertura do programa. Olha, eu diria o seguinte, né? Pensando no copo meio cheio do Botafogo. Primeiro, ninguém perde dois dos seus principais jogadores, ou seus dois principais jogadores, Luiz Henrique, que aliás fez gol, né, no time do Textor, no campeonato francês e ajudou. Não. Aquele é outro Luiz Henrique. Esse é o Luiz Henrique que jogou em 2022, que revelou o Botafogo, revelou, foi pra lá e voltou. Botafogo. Isso. Não, o Luiz Henrique do ano passado está no Zenit. Boa, mano. Boa, obrigado. Mas é uma lei, é quase uma lei do ex. Lei do ex. É tudo Luiz Henrique. É tudo Luiz Henrique. É tudo Luiz Henrique. Mas ninguém perde o Luiz Henrique Almada à toa.